Pastor Silas Malafaia acaba de receber um reforço de peso diante das barbaridades que está acontecendo aqui. O advogado do presidente Trump expôs lá nos Estados Unidos tudo o que vem acontecendo aqui no Brasil com ele. E o pastor realmente decidiu, jogar tudo no ventilador. Mostrou por que a Globo apoia tanto o ministro Alexandre de Moraes. Jogou em entrevista e revelou. Porque o governo Inácio começou a querer perseguir as igrejas dele. E a gente falava isso aqui na época do período eleitoral, que o Lula utilizaria as igrejas para fazer essa perseguição toda que ele faz, né? É óbvio, são perversos, são pessoas realmente cruéis, que não têm um pingo de amor a nada, a não ser os seus próprios interesses. Vamos contar essa história, o vídeo está sensacional, solta o dedinho aí no like, ajuda no engajamento aqui para que a plataforma, o YouTubão, Velho de Guerra, entende, ó, o vídeo tá legal, vamos dar uma força para ele, então já solta o dedinho aí e vem fazer parte da nossa família. Meus amigos, minhas amigas que me acompanham aqui todo dia, você que está em busca de algo novo, trabalhar com as redes, se aprimorar, sair da zona de conforto, conseguir trabalhar de maneira satisfatória, fazer hoje talvez uma segunda fonte de renda, eu estou com uma oportunidade incrível. Criamos um aplicativo para você conseguir trabalhar da sua casa, uma forma de você conseguir fazer uma renda. Tem muitas pessoas aqui recebendo de 200 a 300, até 400 reais por dia. No final do mês a gente vê aí um valor satisfatório. Eu quero que vocês vejam esse vídeo do nosso amigo que aplicou os métodos e hoje está sorrindo demais com essa grande oportunidade que ele conseguiu conquistar. Em 2 semanas que eu comecei a usar o aplicativo, eu já consegui fazer R$ 2.700, coisa que eu levo um mês para fazer no meu trabalho de carteira assinada. Só que eu vou fazer um saque aqui agora para vocês verem ao vivo de quanto que vai cair na minha conta agora, tá? Só para vocês terem uma ideia. Vou colocar meu nome aqui, o valor e minha chave Pix. Pronto, já coloquei meu nome, minha chave Pix e vou clicar em sacar agora. Vamos ver quanto tempo que demora para cair. Geralmente cai em 2, 3 minutinhos. Vou deixar gravando aqui para vocês verem como que cai rápido o saque nesse aplicativo aqui, tá? Ó, caiu agora o saque, ó, R$ 2.700, acabou de cair na conta bancária. A gente traz sempre, meus amigos, esses depoimentos, porque são pessoas, povo como a gente, que conseguiu chegar lá. Uma ótima oportunidade para você faturar ainda hoje. Clique no link aqui logo abaixo, que eu tenho certeza que assim como esse nosso amigo conseguiu progresso, você vai conseguir também. Hoje em dia é só a gente correr atrás, meus amigos. Com tantas oportunidades que tem, a gente não pode ficar esperando desse desgoverno aí, porque sabemos que eles não pensam em absolutamente ninguém, a não ser os interesses deles. Clique no link aqui logo abaixo, tenho certeza que você vai se surpreender com essa nova forma de trabalhar pelas redes sociais e ter à sua disposição, né, uma nova forma de conseguir conquistar a sua independência financeira. Advogado de Trump acusa governo Lula de censura contra o pastor Silas Malafaia. Críticas do advogado surgem após multas aplicadas à igreja. O Lula está perseguindo a igreja do pastor Silas Malafaia, gente. O advogado Martin De Luca, que atua para Trump, né, em vários processos lá nos Estados Unidos, acusou o governo Lula de promover censura contra o pastor Silas Malafaia. A declaração foi publicada no X. Um pastor se manifesta veementemente contra Lula e Moraes, que a gente sabe muito bem, o Lula é um fantoche, né? Tipo, vai fazendo as barbaridades que você faz aí e tal, vocês sabem muito bem como está funcionando a coisa. E que o pastor, né, está argumentando sobre censura em vez de adotar medidas que classificou como repressão e guerra jurídica. Esses caras simplesmente não entendem. Um pastor se manifesta contra Lula e Moraes, em vez de responder às críticas, o governo brasileiro envia uma notificação judicial à igreja do pastor por violações fiscais. Uma guerra jurídica clássica, repetidas vezes. Que tal abordar os méritos de que o pastor está argumentando sobre censura? Tentar conquistar a opinião pública com ideias melhores em vez de censura e repressão de guerra jurídica? A crítica surge após a divulgação que a Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, Igreja do Pastor, né, foi autuada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Mesmo o ministério esse, que está gastando milhares de reais para os pelegos desse local,
e aprender a fazer pizza na Itália. Cara, que absurdo. Além disso, o Ministério do Trabalho, que trabalho com aquele pelegão lá, o sindicalista, né, e outras irregularidades como falta de pagamento de multa de 40%. Vamos ver aqui a matéria, pastor Silas mostrando aqui, né? A igreja foi notificada e foi multada, né, após identificar que a Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, deixou de depositar mensalmente um fundo de garantia por tempo de serviço. O pastor deixou de depositar um mês só, para vocês terem uma ideia. É lógico que ninguém vai ficar sem receber as verbas trabalhistas. Jamais o pastor iria fazer isso. Isso é evidente. O auto de infração foi aplicado em abril desse ano sobre a igreja, que fica na cidade do Rio de Janeiro. Foram lá em abril para poder perseguir o pastor, né? No mesmo dia, o órgão aqui também identificou outras irregularidades trabalhistas. Imagina se esse órgão trabalhasse, fiscalizasse realmente grandes empresas. A gente viu agora, recentemente, os irmãos Joés deixaram de pagar mais de 5 bilhões de reais em impostos. Ninguém falou nada, não teve nada. Quem é amigo do rei pode pegar, não o rei, né, desse sujeito nefasto, pode deixar de pagar imposto à vontade, mas se você é inimigo, identificou as irregularidades, entre elas 91 trabalhadores não teriam recebido em depósito o pagamento da multa de 40% do fundo de garantia nos casos de demissão sem justa causa. Essa situação ocorre quando o empregador, no caso aí da igreja, é o responsável pela rescisão e contrato de trabalho. Ainda nos casos de rescisão de contrato, o Ministério do Trabalho também identificou que a igreja deixou de depositar na conta vinculada de 88 trabalhadores os valores do FGTS, relativo ao mês da rescisão e ao mês imediatamente anterior, no mês de abril. Malafaia pagou as multas administrativas e os 3 autos de infração foram arquivados. Olha o que ele fala. Só porque atrasei um mês, eles vieram atrás de mim. Um mês, querendo me dar multa, coisa e tal. Aí, meu Deus do céu, me ajuda, declarou o pastor em conversa com a coluna. Nós parcelamos conforme a lei permite, com algum atraso o FGTS, está tudo parcelado. Por fim, o líder religioso declarou que está questionando na justiça outra situação, que alega que houve um erro de cobrança no FGTS. Teve uma multa de 66 mil que era legítima e nós pagamos. Nossa, multa de 66 mil. Né? Podia ter feito o acordo lá e pagado, né? Mas esse desgoverno, óbvio, que não ia deixar passar batido isso, né? Teve uma notificação de débito de R$1.576.000. Olha, que entendemos não ser legítimo. Os caras notificaram, deram uma multa aí de mais de R$1,5 milhão, gente. As obrigações fiscais de empreendimentos ligados ao Malafaia ganharam repercussão nos últimos dias. Por quê? Né? Ele está criticando todo o regime que vem perseguindo brasileiros, né? Aí veja como são as coisas. A Thalita, né, do perfil Mulher Patriota, expôs aqui. Curioso como funciona a balança da justiça no governo Lula. Igreja do pastor Silas Malafaia, notificação e multa imediata. O PT deve ao INSS e ao Fundo de Garantia mais de 22 milhões de reais. Só o PT. O PT deve, aqui no Estadão. Né? O PT deve a quantia nesse valor de 22 milhões, INSS e Fundo de Garantia, trabalhadores e pode ser o maior beneficiado com o refis. Proposta de parcelamento dos débitos está incluída na PEC da anistia, que já foi aprovado pela Câmara e deve ser votada pelo Senado agora, né, nesse mês. O partido foi procurado, não houve resposta. Veja bem, o partido do Lula deve 22 milhões de reais em fundo de garantia e INSS. Essa notícia já foi amplamente divulgada meses atrás. Eu até mostrei aqui no canal. Mas, como é o partido do Lula, não vai acontecer absolutamente nada. Ou seja, os caras são da mesma corporação, né? Agora, o pastor devia aí um mês de fundo de garantia dos trabalhadores, já veio toda essa perseguição. É óbvio, eu concordo, tem que pagar, tal, né? Mas por que também o PT não teve essa mesma
prerrogativa de levar essas multas, autuações do Ministério do Trabalho e tudo mais. Rapaz, eles estão fazendo como se aqui fosse um fazendão mesmo, tudo deles, né? Só que o pastor tem informações. Olha o que ele fala aqui, vamos ouvir aqui o que o pastor fala. Esse consórcio Globo, Moraes, Inácio, olha, a coisa mais pesada que a gente imagina. Vamos ver aqui. O que Alexandre de Moraes fez para comprar a Globo? O quê? Eu vou dizer aqui, aí vão dizer, isso, olha, isso é crime. Mas quando você prova, deixa de ser o crime. Alexandre de Moraes cancelou as multas milionárias da Receita Federal ao Grupo Globo, jornalistas e artistas. Por isso que a Globo não ataca ele. Isso aqui não é denúncia não, tá nos jornais, tá na Folha de São Paulo, tá no Metrópolis. Não sou eu não. Isso aí tá de maneira reservada, mas soltaram. E por que a Globo não ataca esse cara? Atacar quer dizer, não questiona. Por quê? Porque fez favor. Estão vendo aí? Quer ver? Vou procurar aqui a reportagem pra gente poder mostrar. Tava lá, eu noticiei aqui, ó. Quer ver? Multa, Globo, Moraes e artistas. Eu acho que já acho assim. Ah lá. Tá bem aqui, ó. Moraes derruba multas da Receita Federal contra Globo e artistas. Ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, derrubou decisões da Receita que aplicavam multas contra a TV Globo e artistas do canal. O órgão entendeu que houve sonegação de impostos nos contratos de pessoa jurídica com a empresa. Nos últimos anos, a Receita distribuiu multas milionárias e autuações a artistas em razão de uma suposta sonegação de impostos. Isso porque a contratação de determinados profissionais com a Globo é do modelo PJ, pessoa jurídica. Conforme a avaliação de Moraes, os débitos tributários do fisco, depois de análise concluiu a irregularização na relação contratual, ferem preceitos do tribunal. Para o ministro, deve haver possibilidade de vínculo, distintos da relação de emprego. Não é a primeira vez que a Globo conquista a decisão favorável no STF. Em outubro, Cristiano Zanin, lá de 2023, Cristiano Zanin deu razão à emissora e aboliu uma decisão da Receita, que havia confiscado contratos de artistas, jornalistas e diretores com canal de televisão. Para os funcionários, o modelo PJ, a porcentagem de imposto a pagar fica entre 4% a 15%. Em contrapartida, o modelo de carteira assinada por meio de consolidação de leis do trabalho recolhe 27,5%. Segundo autoridades fiscais, os contratos PJ para a área artística, atores, diretores, programas, apresentadores, escondem o vínculo de emprego. Vários artistas, ó. Olha a lista. Beneficiados com a decisão de Zanin: Reinaldo Gianecchini votou no Lula, Débora Seco, Lula, Maria Fernanda Cândido, Lula, Suzana Vieira, eu não sei, a Irene Ravacho, acho que é Lula. Moraes derrubou as decisões da Receita contra Tony Ramos, Marco Palmeira, Lula, Matheus Solano, Lula, Denise Saraceni, eu não sei, Mauro Mendonça Filho, acredito que seja lulista, e a jornalista Renata Lopretti, não preciso nem falar, né? Lulista. A Globo prestou queixa no STF, a medida da Receita, e a Corte acatou o pedido da empresa de comunicação. E aí, você ficaria ao lado do Moraes e do Lula para poder receber decisões favoráveis? Óbvio que não, né? Gente, parabéns ao pastor Silas Malafaia. Mostrou aí o consórcio, como funciona. Tá? Solta o dedinho no like, maceta o dedinho no like, vem fazer parte da nossa família, se inscrevendo aqui no canal, tá? Já já eu volto com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.